Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está me ouvindo, está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe essa mensagem, abençoe, também seja abençoado. E hoje eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 19, até o verso 10, que tem como título essa palavra, o publicano Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicomoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, amados? Nesse dia de hoje nós vamos falar, um pouco a respeito sobre os olhos de Deus, os olhos de Jesus, olhando a vida pelas lentes de Deus, E eu coloquei o título dessa palavra, As Lentes de Deus, ou os olhos de Jesus, Como Jesus olha para você, o que Jesus pensa de você, tudo isso a gente vai ver aqui na meditação desse texto, na introdução dessa palavra que fala assim. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do poder de uma autoimagem, uma forma como nós nos vemos, porque o que percebemos neste versículo inicial é que no momento crucial, a palavra crucial significa o ponto principal de um problema, no momento crucial da nação de Israel, aqueles 10 espias se veem de forma errada, porque se viam como gafanhotos. Não poderão viver e experimentar, desfrutar aquilo que Deus disponibilizava. Outros dos que se viam de forma correta. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre esse assunto. Como se vê de forma correta em Deus. Os que se viam de forma correta em Deus, eles puderam entrar na terra prometida. Ele está falando aqui a respeito de Josué. Deus tinha uma promessa para com o seu povo, de lhe dar uma terra que manasse leite e mel, de uma terra prometida. Porém, só podiam adentrar nessa terra aqueles que tivessem uma visão diferente, que olhasse pelos olhos de Deus, com os olhos de Deus, que visse os seus problemas como Deus viam. Os nossos problemas diante dos olhos de Deus não é nada. Porque quando Deus olha para um problema, Ele já vê a solução, Quando Deus olha para mim, para você, Ele vê algo a mais, Ele vê algo grande. Coisas que nós não podemos enxergar, mas que só o Senhor pode ver, dentro de nós, o que Ele vai fazer lá na frente, no futuro e através de nós. Então, os olhos de Deus, Ele vê bem além, Os olhos de Deus, Ele vai adiante, Ele está na nossa frente, o olhar de Deus.
Aí aqui fala os que se viam de forma correta em Deus, eles puderam entrar na terra prometida, nesse lugar, no cumprimento da promessa do próprio Deus. E o que eu e você precisamos entender quando falamos a respeito do poder de uma autoimagem errada? São declarações como, por exemplo, em Provérbios 27:19. Eu vou ler em algumas versões diferentes, né? Da Bíblia, ele está falando, na versão Almeida atualizada, que diz: como a água reflete o rosto e é o coração, e como a água reflete o rosto e o coração reflete o que a passa a pessoa entendeu? Vamos ler novamente para a gente entender bem melhor, fixar essa palavra em nosso coração, que diz assim: como a água reflete o rosto e o coração reflete o que a pessoa né? Quando ele usa a expressão a água, aleluia, Jesus, reflete o rosto, ele está falando de uma época onde a maioria das pessoas não tem espelho e os poucos que tinham condições, eles tinham espelhos feitos de bronze, batido, polido, e o reflexo, apesar de ser embaçado, né, não era algo perfeito que as pessoas tinham em casa. Então, a maioria das pessoas tinha um único espelho, era olhar na água, o reflexo do próprio rosto. Nova tradução da linguagem de hoje, assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Ele está falando em várias versões da Bíblia o significado dessa palavra, né? E agora na INVI, na nova versão internacional, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete que nós somos. Então fazemos questão de apresentar traduções e versões bíblicas diferentes, todas com palavras distintas, vão dizer exatamente a mesma coisa. O que a palavra de Deus está apresentando aqui e o seguinte é o olhar, a imagem refletida na água. Estou vendo uma réplica exata da qual é o meu rosto. E a Bíblia está dizendo que o meu coração, que é uma imagem exata do que eu sou, significa o quê? Que aquilo que afeta o meu coração afeta a minha identidade, afeta a minha forma de viver. Provavelmente seja por isso que em Provérbios capítulo 4, verso 23, né? A Escritura Sagrada diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando o inimigo da nossa alma, que é Satanás, quer atingir a nossa vida, ele atinge o coração, que é o centro das nossas emoções, né? Quando o nosso coração é atingido, quando o homem é atingido no seu coração, ele enfraquece, ele perde a noção das coisas, do que ele está fazendo, né? Aí fala aqui, alguém diz, se você quiser sujar um rio, você não precisa se preocupar em correr toda a extensão desse rio, tentando sujar todo o leito do rio. Basta apenas contaminar a fonte do manancial, a origem dele, e todo o resto terá sido contaminado. Assim também é o nosso coração. Quando ele é afetado, todas as áreas da nossa vida ficam comprometidas, paralisada. E esse é o objetivo de Satanás, te parar. O nosso coração é esse manancial. E a Bíblia diz: guarde o que tens para que ninguém tome o que é teu. Em Apocalipse, está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Então, o nosso coração, a gente tem que entregar ele todos os dias ao Senhor, né?
O que eu vejo aqui nessa palavra é que a gente tem que inclinar o nosso coração para as leis do Senhor, para os preceitos do Senhor, para a bondade do Senhor, né? Para a palavra do Senhor, porque nosso coração, quando a gente entrega ele ao Senhor, fica mais difícil da gente cometer erros, né? Porque Deus ele se torna dono das nossas emoções, dono das nossas decisões, do nosso ser. Então a gente tem que entregar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá, né? Às vezes a gente pensa que está bem e está mal, e às vezes a gente pensa que está mal e está bem. Então só o Deus para conhecer o coração do homem. E existe um ditado que fala assim, que o coração do homem é terra que ninguém anda, né? Só o Senhor dos exércitos e ninguém mais. A Bíblia, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Deus está falando o teu coração, não no sentido de ter emoções ruins. Precisamos entender que isso começa a partir das nossas crenças, a partir das nossas convicções, porque aquilo que afeta o coração acaba nos definindo, e algumas coisas que entram no coração, sejam sentimentos sujos, sejam seitas ou crença, né? A forma de se ver, ele está falando aqui, que devemos ter cuidado, né? Devemos ter cuidado com aquilo que entra no coração, com aquilo que a gente pensa de nós mesmos, né? Não devemos se rebaixar, se diminuir, se achar um coitadinho qualquer, porque Deus tem uma visão de nós e Deus tem um pensamento a respeito de nós. Então tudo isso a gente vai extrair daqui dessa palavra, esse conhecimento. Elas entram de que forma no seu coração? Através da imagem e percepções que nós vamos criando, não só de pessoas, mas de circunstâncias de acontecimento. Aliás, em Provérbios 23:7 diz, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é, né? Então você tem que se ver, o espelho da tua alma, ele está dizendo que é a Bíblia Sagrada. Como eu me vejo? Através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Então, se alguém vier, né, falar mal de você, passar uma imagem errada da sua pessoa, você não deve se preocupar com isso. Você tem que focar, você tem que fixar os seus olhos naquilo que Deus tem reservado para a sua vida e não se importar com o que os outros dizem de você. Se você está na posição, se você está agradando a Deus, está na brecha, servindo o Senhor, você está andando de forma certa. Você já pensou se Moisés fosse se preocupar com o que as pessoas diziam ou falavam dele? Moisés era um homem que vivia na direção, né, e na vontade do Senhor, na dispensação do Espírito do Senhor. Então, a nossa vida, quando é governada por Deus, a gente é equilibrada, a gente é moderada, a gente é temperado, né? Não importa o que dizem ou o que falam da gente ou o que pensam da gente. O importa é o que você é em Cristo Jesus. Isso é o que importa. A Bíblia está dizendo assim, como ela visualiza, ela é. Aquilo que vemos define aquilo que nós nos tornamos. Nós podemos ir aos extremos, né? O humanismo é o homem no centro, né? Não Deus. O humanismo destaca que o homem é bom, você consegue, mas tudo isso é focado no homem e na habilidade humana. Nós não cremos nisso. A Bíblia diz, posso tudo naquele que me fortalece. Então a Bíblia aqui está dando uma garantia que tudo que nós podemos fazer não é na nossa força, não é na força humana, mas é na força de Deus. Sansão, com a queixada, ele matou 1000. Por quê? Porque a força e o poder não estava nele, mas a força e o poder de Deus que governava a sua vida era que fazia a diferença
aonde ele ia, aonde ele passava. Ele se destacava, não por méritos próprios, não por méritos humanos, né? Nós se destacamos, mas porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aí aqui fala, como corrigir uma autoimagem errada de mim mesmo? E a resposta para mim é só pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra de Deus. Quando vemos Josué e Caleb se destacando, ele diz, o Senhor está conosco. Tenha fé. A forma como ele se vê em Deus é que garante a vitória. Essa é a direção certa que devemos tomar em nossa vida. Olhar como Deus olha, né? Mas existem pessoas que se veem como gafanhotos, né? Pequenas, né? Limitado. Dizem que, aleluia, não é nada, como uma imagem, né? Com uma imagem de falsa humildade, dizendo que não é nada, não, saindo fora, se diminui e dando desculpa para não fazer nada, nada mesmo para Deus. Pessoas que são humildes não falam delas, os outros é que dizem quem elas são. Ele está falando aqui que existem pessoas que passam uma falsa imagem de si própria, de humildade, né? Eu sou humilde, eu sou mansa, eu não posso nada, eu não tenho nada. Ele está falando aqui que a gente não deve chegar aos dois extremos, nem achar que é nada, que é ninguém, que não pode fazer nada, que não, Deus não, a Bíblia diz que Deus capacita os chamados, né? Deus é quem capacita, quando Ele chama, Ele capacita, Ele fortalece, Ele dá disposição, Ele dá graça e dá ânimo. Deus falou para Gideão, vai nessa tua força, homem valoroso, varão valoroso. Então Deus é quem nos garante a vitória e Deus é quem nos dá força para a gente prosseguir adiante e vencer as batalhas. Diz, nós mesmos a gente não vence, mas é na força de Deus, é isso que Deus quer nos mostrar nessa tarde, que a gente tem que reconhecer a soberania e o poder de Deus sobre nossas vidas, sobre a nossa existência, sobre a nossa força, é sobre esse olhar, né? É debaixo desse olhar, é sobre esse olhar de Deus que a gente vê as maravilhas e o poder e a misericórdia de Deus e a graça de Deus, né? Nos capacitando para a gente vencer, romper em fé, dia após dia. Então aqui está falando que a gente não pode pensar dessa forma, pensar dessa maneira, que é coitadinho, que não pode fazer nada, que não tem capacidade de pregar, né? O pregador que está pregando lá em cima, ele está pregando porque foi Deus que lhe deu a habilidade, né? Para tal coisa. Então a pessoa que está pregando lá em cima, isso não quer dizer que você também não possa pregar, né? Eu posso pregar, você pode pregar. Eu posso louvar, você pode louvar. Eu posso adorar, você também pode adorar. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, não existe motivo para a gente andar se diminuindo, achar que é um coitadinho, que é o vermezinho de Jacó, que é um gafanhoto, né? Deus quer que você se coloque na posição de filho e desfrute na posição de filho tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida, nada mais, né? Nem Deus quer que você chegue ao extremo, se achando melhor do que as outras pessoas, achando que faz mais, se achando superior. Não, Deus não quer que a gente se diminua, se achando inferior, e Deus também não quer que a gente se sinta superior. Deus quer que a gente olhe a vida, olhe as coisas, né, pela ótica de Deus, né? Aí aqui fala, há dois extremos, pessoas exageradamente que são inferiorizadas em si mesmos e outras que são superiores, que é o orgulho. Ambos estão errados nessa visão de si próprios. Em Romanos capítulo 12, verso 3, diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pensem em si mesmo, além do que
convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um, né? Essa palavra fala de um ponto de equilíbrio, dizendo que devemos fazer aquilo conforme a nossa força é. Nunca querer ser mais do que ninguém, nem mesmo nem menos, mas moderado, equilibrado em si mesmo e no cuidado de viver a sua palavra dia após dia, de glória em glória. Deus vai aperfeiçoando o poder dele em você, nas suas fraquezas, diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 5 a 6, né? Deus aperfeiçoa o seu poder em nossas fraquezas. Então, quando a gente pensa que não pode alguma coisa, a gente pode, porque a gente está seguro e guardado em Deus. Tiago, capítulo 1, a 22, Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25 diz: E tornai-vos, pois, aleluia, praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera e presta atenção atentamente na lei perfeita, a lei da liberalidade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, ele será bem-aventurado no que realizar. Se nós observarmos a palavra de Deus e praticá-la, né, seremos irrepreensíveis, é isso que ele está dizendo. Iremos ser bem-sucedidos em todo caminhar. Guarde a palavra e viverás. Se relacione com ela sempre, em todo tempo. Viva com ela, beba ela, né? Tenha sede dela, a palavra de Deus, né? À medida que começamos a entender o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, isso muda completamente o conceito que nós temos a respeito de nós mesmos. E isso só acontece servindo a Deus e declarando que a palavra de Deus é a verdade. Isso sim agrada a Deus e faz com que os seus olhos te observem cuidando de você, né? Tem valor e tão real que Deus enviou, né? Você tem valor, né? Ele está falando, e é tão real que Deus enviou o seu único filho por amor a você. Ele se entregou em Romanos, capítulo 8, né? Vão lendo aí. Capítulo 8, verso 32 diz que se Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, que é o que ele tinha de melhor, né? Isso é prova de amor, né? Não existe uma prova de amor maior do que essa, de dar a vida pelo seu próximo. E foi o que Deus fez por nós. A palavra de Deus diz, no livro de Amós, capítulo 3, verso 3, diz: Como andarão dois juntos se não entenderão, se não estiverem de acordo, né? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como eu posso imaginar que eu posso caminhar com Deus e Deus fala algo a respeito de mim, mas eu não concordo com Ele? Eu não acredito nele. Eu não acho que ele está certo e eu penso outra coisa a respeito de mim. Isso não faz o menor sentido. Eu e você tentarmos caminhar debaixo das nossas escolhas erradas. Dessa maneira, agora observe quando a palavra de Deus diz sobre pensar em si, pensar de si com moderação, de acordo com a medida da fé. Eu quero lembrar o que é
que define a medida de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele está falando aqui como é que você vai andar com Deus se você discorda da sua vontade. Como é que o homem vai andar com Deus, né? Como é que eu e você vamos andar com Deus se não respeitamos a vontade de Deus? Não tem como duas pessoas andar juntas se uma não tiver de acordo uma com a outra, né? Tiver em união. Então nós temos que estar em união com a palavra de Deus para que a gente venha desfrutar todas as bênçãos que ela tem reservada para a nossa vida. Em Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa moderação de não pensar mais, de não pensar menos, de nós ver correto, ela é produzida pela palavra de Deus. Só a luz da palavra de Deus, né? Podemos, aleluia, conduzir a nossa vida. Essa história que vou contar, falada por Janice Walker, político e educador de Gama, país da África Ocidental, que teve uma grande contribuição no processo que os levou à independência, e é uma história que ele contou em uma reunião das lideranças populares em 1925 para inspirá-lo e se deixarem inspirá-lo a ser e se deixarem de se ver como fraco e inferiores, um pensamento que principalmente a dominação dos brancos no continente africano tinha por muito tempo tentado produzir para ajudá-lo nessa reforma, nessa mudança de pensamento. Ele contou uma parábola, uma ilustração, e disse que o camponês achou um filhote de águia e acabou criando ele num galinheiro. Anos depois apareceu um naturalista. Naturalista é uma pessoa que estuda as plantas, os minerais e os animais. Então apareceu lá um naturalista e começa a discutir com aquele camponês e diz: isso é o que uma águia, isso não é uma galinha. E o camponês diz: não, a águia era quando eu a encontrei, ela se tornou uma galinha com o convívio, né? Com o convívio. O naturalista bate o pé, que quer provar que ele está errado, porque o camponês está dizendo que ela deixou de ser águia há muito tempo e ele pega aquela águia e joga para cima, tentando ver a reação dela, se voaria. E ela simplesmente só bate as asas para aterrissar como uma galinha. Ele subiu no alto do celeiro, repete o gesto novamente, e a águia repete também o gesto repete o gesto novamente, como uma galinha, né? Mas nessa história diz que ele não desiste. E esse naturalista subiu no alto da montanha, chegou no penhasco, fez com que ela olhasse o sol e disse: você é uma águia e não uma galinha. E jogou ela daquela grande altura. Então ela, se batendo no início, como quem fosse apenas aterrissar, provavelmente por conta da altura, o instinto logo foi provocado e ela começou a voar, né? É assim que Deus faz com nós, né? Quando a gente pensa que é uma galinha, fica olhando só para baixo, porque a galinha ela só olha para baixo, né? A labra subiéria. Mas a águia não, ela olha só para cima. A galinha,
Está simbolizando pessoas que só olham para o seu problema, né? Só olha para a sua dificuldade, só olha para a adversidade, para os dias mal, para as barreiras, só olha para baixo, está na posição de derrotado. Mas aqui Deus estava mostrando, né? Deus está mostrando que nós somos uma águia, né? Essa história está mostrando que nós somos uma águia. Então, muitas das vezes Deus vai permitir que eu e você seja provada ao extremo, né? E de lá de cima Ele vai te lançar, né? Lá de cima daquele ponto alto, daquele lugar alto onde você está, Ele vai te mostrar que com as mãos poderosas dele é que Ele vai te segurar. Quando você pensa que você não vai conseguir, Deus está mostrando que você vai conseguir. Quando você pensa que você não pode, Deus está mostrando que na tua vida, né, por Ele estar na tua vida, você pode chegar em lugares altos. Então aqui Deus está mostrando que através de uma dificuldade, de uma barreira muito grande, Deus vai nos dar asas como a de águia para que a gente voe alto, né? Muitos já conhecem a história da águia, ela se renova, ela vai para um cume muito alto de uma montanha e ali ela se renova, ela arranca todas as penas, quebra seu bico, arranca suas unhas, né? E ali ela se renova. Então são assim aqueles que confiam no Senhor. Eles são renovados, eles são restaurados, eles são postos de pé novamente. Quando a gente pensa que está tudo acabado, Deus escreve uma nova história, né? Deus está escrevendo uma nova história sobre a tua vida, não se preocupa. Então ali aquele naturalista foi para um lugar muito alto, né? E lançou aquela águia, mostrando que ela não era galinha, mas ela era águia. Ela estava no lugar errado, sendo criada de forma errada, estava no ambiente errado, né? Aqui está mostrando que muitas das vezes você está se relacionando com pessoas erradas, você está no ambiente errado, é por isso que você não consegue avançar, é por isso que você não consegue atingir metas, voar alto, subir, né? Chegar no topo, chegar mais perto de Deus. Para você chegar perto de Deus, você tem que se juntar com pessoas espirituais, né? Diz com quem tu andas que eu direis quem tu é. Quer voar em lugares altos, né? Se junte com pessoas espirituais, se relacione com pessoas que têm Jesus em sua vida, que têm Jesus como Senhor da sua vida, que têm Jesus no centro da sua vida. Então você vai crescer, né? Você vai ser educado espiritualmente de forma certa, é isso que ele quer dizer. Aí aqui fala, eu sou o que a Bíblia diz o que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz o que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz o que eu posso. Na medida em que vamos percebendo isso em Deus, isso é algo extraordinário. Alguns textos bíblicos diz, em 2 Coríntios capítulo 15, verso 17, fala, eu sou nova criatura, né? Em Efésios capítulo 4, 24 diz, eu fui criado em justiça e santidade, né? Aqui é Deus falando a respeito do homem, aqui é Deus mostrando o que ele pensa de você. Em Romanos 8,16 diz, eu sou filho de Deus. O verso 17 diz, eu sou herdeiro de Deus e o herdeiro com Cristo, aleluia, e co-herdeiro com Cristo, aleluia. Apocalipse capítulo 5, verso 10 diz, eu sou rei e sacerdote para Deus e Pai, o Pai. 2 Coríntios 5, 21 diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deuteronômio 28, 8 diz, eu sou abençoada em todas as coisas e onde eu ponho a mão, a prosperidade, porque eu ouço e obedeço, Senhor. 1 Coríntios 1, 2 diz, eu sou santificada em Cristo. Romanos 8, 37 diz, eu sou mais do que vencedor. Mateus 5, capítulo 13, verso 14 diz, eu sou o sal da terra e a luz do mundo. 1 Pedro 2, 9 diz, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus e propriedade exclusiva de Deus.
Efésios capítulo 2, 22 diz: eu sou morada de Deus, do Espírito. Fala assim, diz: eu sou morada de Deus, do Espírito. 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 3,16 diz: eu sou santuário de Deus aqui na terra. Salmo 28, verso 7 diz: eu sou forte porque o Senhor é a minha força, força da minha vida. 1 João 4,4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, né? Salmo 34, 7 diz que eu sou guardado pelos anjos de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 diz: eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus, meu Senhor. Amém, amados? E aqui termina a introdução e nós vamos entrar para a palavra, que fala assim, Lucas 19. O publicano Zaqueu. Fala assim, Lucas 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então, aqui a gente pode observar que Jesus estava passando, né? Estava de passagem por Jericó. Ele estava de passagem. Vamos ler aqui o que é que fala. Jesus estava passando por Jericó, porque ele ia para Jerusalém. Ele ia enfrentar a sua última semana. Ele ia ter a entrada triunfal em Jerusalém. Ia ter a sua última semana. E estava ali. Então aqui a gente pode perceber que Jesus ele só estava de passagem em Jericó. Mas Jesus havia um propósito, né? Jesus não passou ali à toa. Jesus passou ali porque de propósito, porque havia um propósito. E era Zaqueu, né? A pessoa que Deus se interessava, que Deus colocou os olhos, foi na vida de Zaqueu. Havia um propósito, porque Zaqueu era filho de Abraão e ele não sabia, mas Jesus sabia. Então é por isso que Jesus colocou os olhos na vida de Zaqueu e foi ali com um propósito de salvá-lo. E fala assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então ele era um homem de influência. Zaqueu não era qualquer pessoa, né? Aqui na terra, ele era um homem importante, ele era um homem rico, ele era chefe dos publicanos, então ele era um homem de influência, ele era uma autoridade, né? E Deus, ele tinha algo para fazer na vida deste homem, porque por mais que ele tivesse poder aquisitivo, lhe faltava algo. Era a salvação, era a presença de Deus que só o Senhor Jesus podia lhe dar. E aqui fala, o estado de Roma, ele escolhia moradores da terra que eles conquistavam, por quê? Porque era mão de obra barata, simples. Assim o publicano, eles conheciam todos da sua região e sabiam quanto cada um ganhava. Por isso Roma escolhia uma pessoa que conhecesse a todos para poder ter acesso ao povo. Roma escolhia os judeus para serem publicanos dentro da terra de Israel, porque eles eram informantes das atividades, né? Era mão de obra barata das atividades judaicas para os romanos. Então, os romanos aqui na época, eles escolhiam uma pessoa no meio do judeu, escolhiam um judeu para ser um publicano com a intenção, né, de ser massa de manobra. Eles escolhiam um judeu, né, como Zaqueu. Zaqueu foi escolhido pelos romanos, porque Roma ela queria se manter sempre no poder. Então, para se manter no poder,
né? Eles escolhiam um judeu, uma pessoa do seu povo, né? O judeu, para que ele tivesse acesso a tudo que se passava por ali, no meio daquele povo. Roma escolheu os judeus para serem publicanos, porque era um título elevado para o estrangeiro. E eles também, por causa desses horários, ficavam, dessas honrarias que ele está falando, dessas honrarias, eles ficavam responsáveis pelas construções dentro do território onde Roma dominava. Eles tinham status com Roma, né? Os cobradores de impostos eram bem vistos pelos romanos, porque eles tinham status com Roma. Eles eram queridos pelos romanos. Porém, eram odiados pelo seu povo, né? Porque eles faziam acréscimo, eles acrescentavam a mais em seus impostos. Hoje em dia não é diferente, né? Existe esse tipo de coisa nos nossos dias atuais. E nesse tempo aqui, nessa época de Cristo, nesse tempo aqui, os cobradores de impostos eram odiados pelo povo. O povo não gostava dele, porque eles colocavam jugo em cima do povo. Cobravam tributo altíssimo, né? Era para cobrar uma quantia, eles cobravam 2 vezes a mais ou 3 vezes a mais. Então o povo odiava ele, porque tudo que o povo arrecadava não ficava em suas mãos, ficava nos cofres públicos do governo de Roma, né? Aí aqui fala assim, verso 3, e procurava ver quem era Jesus. Aqui eu vou ler novamente aqui o 2, fala assim, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, né? E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, ele já havia, né, ouvido falar dos feitos de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus estava aqui, né, na terra, no meio dos homens, para fazer maravilhas, para libertar, para mudar cativeiro, mudar a história. Então, com certeza, no seu coração havia algo, né, que precisava ser mudado. Ele tinha algo na sua vida que precisava ser modificado, né? Que só Jesus podia fazer isso por ele. E ele sabia disso, ele tinha essa certeza, essa convicção, ele tinha essa curiosidade em conhecer Jesus, ele tinha essa vontade de conhecer Jesus para que Jesus mudasse a sua vida, né? Quando a gente começa a pregar a palavra de Deus vai surtindo efeito na vida daqueles que estão recebendo ela. E na vida de Zaqueu não foi diferente. Zaqueu recebeu a palavra de Deus através de alguém. Alguém falou de Jesus para Zaqueu, para despertar essa curiosidade, esse desejo, essa vontade de Zaqueu se aproximar de Jesus, é porque alguém falou de Jesus para ele, né? Assim, outrora foi em nossas vidas, né? Quando alguém falou de Jesus para nós, trouxe as boas novas, né? Evangelho significa boas novas. Trouxe as boas novas de salvação para a nossa vida, pregou a palavra de Deus para a nossa vida, falou de Jesus para a nossa vida foi transformada, nossa vida foi mudada, impactada, ficou limpa pelo poder da palavra. Verso 4 fala, e correndo adiante subiu a um sicomoro, significa figueira esse nome, para o ver, porque havia de passar por ali. Então Zaqueu correu adiante daquela multidão, correu depressa, rápido, ultrapassou aquela multidão, venceu aquela multidão e subiu em cima de uma figueira brava. Só que alguns estudiosos falam que não tinha como Zaqueu subir em cima de uma figueira brava com espinhos, porque como é que ele ia subir, né? Aquela figueira, alguns estudiosos falam que ela não tinha espinho, né? E também aquela figueira brava representa, né? Tipifica a vida de Zaqueu, né?
a figueira brava. Outrora éramos ignorantes, outrora éramos brutos, estávamos longe de Deus, éramos sujos, né? Éramos cegos, se tipifica aquela figueira brava a nossa vida. Então ele correu e subiu naquela figueira para que ele tivesse acesso e visse o filho do homem, o Filho de Deus, passar entre os homens, passar no meio da multidão. Verso 5 fala: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, né? Jesus te viu, Jesus me viu, né? Jesus te conhece, né? Não pense que o Senhor não te conhece, mas Jesus, os olhos do Senhor estão sobre nós, né? Assim como estava na vida de Zaqueu. Aí aqui fala, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Né? Então Jesus tinha pressa de salvar Zaqueu. Né? Assim como Jesus tem pressa de mudar a tua vida, Jesus tem pressa de transformá-la, Jesus tem pressa em mudar a tua história. Palavra suberga, Jesus tem pressa em fazer algo novo em ti. Os olhos do Senhor estão sobre ti, sobre a tua vida. Jesus não esqueceu de ti e Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar o teu cativeiro, assim como Ele mudou a vida desse homem chamado Zaqueu. Então Jesus convidou Zaqueu, né? Desce, eu estou te vendo, eu estou te observando. Todos olhavam para Zaqueu com um olhar mau, olhavam para Zaqueu de uma forma. Mas Jesus não, Jesus olhava para Zaqueu de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Então, quando Jesus olha para mim, para você, Jesus não olha da forma a qual nós se encontramos, né? Jesus olha para você, né? Lá na frente, Jesus já está te vendo pregando a palavra de Deus. Quando Jesus olha para um drogado e para uma prostituta, Jesus não olha para o estado o qual aquele drogado, o qual aquela prostituta se encontra. Jesus não olha para a prostituta e vê ela como uma prostituta. Jesus, os olhos de Deus, as lentes de Deus, olha para um homem perdido não como um homem perdido. Jesus olha para um homem perdido com um olhar de misericórdia, com um olhar de salvação, com um olhar de mudança. Então, quando Jesus olha para um homem perdido, Ele já olha para ele e vê ele transformado lá na frente, pregando a sua palavra, anunciando as boas novas de salvação. É assim que Jesus te vê, é assim que Jesus me vê. Né? Esse é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar cheio de misericórdia e de amor. E Jesus olhou para Zaqueu não como um cobrador de impostos, não como uma pessoa ilícita, não como a multidão olhava para ele, mas Jesus olhou de forma diferente. O olhar de Jesus alcançou Zaqueu. O olhar de Jesus muitas das vezes nos repreende, assim como ele fez com Pedro, né? Jesus olhou para Pedro quando Pedro o negou 3 vezes, né? Olhou para ele, né? A multidão, todos pararam, né? E ali Jesus olhou para Pedro, o repreendendo e lhe mostrando que ele estava errado. Então, muitas das vezes o olhar de Jesus vai te confrontar, vai te corrigir, vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Mas muitas das vezes o olhar de Jesus vai te alcançar para te tirar do lamaçal de pecado, para mudar a tua história, né? Para mudar o teu cativeiro. É isso que Deus quer falar aqui na sua palavra, e é isso que o Espírito Santo nos dá, né? Nos dá esse entendimento. Aí aqui fala, verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, né? Então Jesus queria ir lá para mudar a história dele, né? Não só a história dele, mas de todos que ali estavam, porque ali foi um testemunho poderoso. Ali Jesus mostrou o poder do seu Pai, mostrou o poder de Deus, né? E a salvação entrou, não alcançou só a vida de Zaqueu, mas alcançou toda a sua casa, toda a sua família.
Verso 6 fala, e apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Então aqui a gente pode ver que quando Deus salva a vida do homem, Deus ele não está olhando, né, só para a tua vida. Deus está olhando para uma multidão lá na frente que Ele vai salvar através da tua vida, que Ele vai transformar através da tua vida. Então Deus olhou para Zaqueu e viu que através da história de Zaqueu, da vida de Zaqueu, muitas outras vidas iam ser edificadas, iam ser resgatadas, iam ser mudadas, iam ser transformadas, iam ser alcançadas. Esse é o intuito de Deus. Não é salvar só um, mas é salvar muitos, é salvar a todos, né? E verso 6, lendo novamente, fala, e apressando-se desceu e recebeu alegremente. Então, essa palavra nos mostra que Zaqueu tinha sede de Deus. Zaqueu tinha sede de uma mudança. Zaqueu desceu apressadamente, porque nós devemos se apressar e entregar a nossa vida, o nosso sonho, e entregar o nosso tudo ao Senhor. Devemos ter pressa em conhecer a Deus, em mergulhar em seus rios profundos, em mergulhar em sua intimidade, em sua presença. Zaqueu, ele tinha sede de arrependimento, ele tinha sede de Deus, sede de conhecer o Nazareno, sede de conhecer o Deus vivo. Por isso que ele desceu apressadamente e foi alegremente servir ao Senhor, atender ao chamado, ao pedido de Deus. Então, quando Deus fala algo para você ou pedir algo para você, faça. Faça alegremente, faça apressadamente, né? Verso 7 fala, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então as pessoas não entendiam. É igual eu falei, os olhos do homem, né? O homem vai te olhar de uma maneira e Deus te vê de outra maneira. Quando Deus mandou Samuel e ungir a Davi, né? Samuel olhou para o irmão de Davi de uma maneira, mas Deus olhou de outra maneira, porque Deus ele olha e vê o coração. Então Deus conhece o coração do pecador arrependido, assim como se encontrava o de Zaqueu. Verso 8 fala, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu sou aos pobres, vou ler novamente. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então ele se arrependeu de uma tal maneira que ele abriu mão daquilo que era senhor da sua vida, né? Então aquilo que se torna senhor da tua vida te escraviza, né? Então se você está sendo escravo pelas coisas terrenas, pelas coisas passageiras, o pecado da carne, ela te escraviza e ela passa a ser senhor da tua vida e você passa a ser escravo dela. No caso aqui, Zaqueu era escravo do dinheiro, era escravo do pecado, era escravo das coisas ilícitas, das coisas que desagradavam ao Senhor. Mas no dia que Zaqueu teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Ele se arrependeu de tal maneira que ele se derramou, e ele derramou tudo o que ele tinha aos pés do Senhor, né? À disposição do Senhor. Devemos entregar tudo o que nós temos e servir ao Senhor com tudo que nós temos. Aí aqui fala, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então ele era, né, filho de Abraão, porque o Senhor assim o disse. Então o Senhor falou, então nenhum filho de Abraão, Deus fez uma promessa, né? Deus fez uma promessa a Abraão, que nenhum das suas sementes, nenhum dos seus filhos iria se perder, né? Então, então há uma promessa aqui. Quando Deus promete que nenhum dos seus vai se perder, que ele vai alcançar até a terceira e a quarta geração
né? As suas mãos poderosas vai alcançar os seus filhos, os seus netos, os netos do seu neto, os bisnetos, é porque ele vai, né? Há uma promessa que a nossa casa, a nossa família, a nossa semente, a nossa descendência será toda do Senhor quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, entrega os nossos caminhos ao Senhor e se deleite, se descansa, se compraz e faz o que é reto e santo aos olhos do Senhor. Deus não só alcança a nossa vida, igual eu falei, mas através de mim e de você. Através de mim e de você que somos luz e sal da terra, né? Através de você que é luz na sua casa, você se posiciona como luz, Deus vai alcançar os seus. Aí aqui fala verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o pecado veio, né? Trazendo com ele as consequências, trazendo com ele o seu salário, que é a morte. O homem estava perdido, mas a Bíblia diz que Jesus veio para salvar tudo aquilo que tinha se perdido, né? Tudo aquilo que você perdeu ao decorrer da sua caminhada, a sua intimidade, tudo aquilo que você perdeu no decorrer do tempo, a sua comunhão, a força, a graça e o homem, a graça e o poder. Deus veio para restituir, né? Jesus está falando que ele veio para trazer de volta, para colocar tudo no seu devido lugar, colocar tudo na posição certa, porque ele é fiel, né? E ele resgata o homem, ele transforma a vida do homem e tudo que é dele não se perde, né? Tudo que pertence ao Senhor não vai se perder. As suas esperanças, Deus vai restituí-la, a sua força, Deus vai renovar, né? A sua fé, Deus vai aumentar. É isso que ele está falando. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, o Filho do Homem, uma vez Deus falou essa palavra para mim. Todas as vezes que eu pronuncio essa palavra, eu lembro que um certo dia eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? Eu entrei dentro do meu quarto e falei que não queria mais o servi-lo, porque eu queria algo para minha vida que não era o que Deus tinha, né? Então eu estava olhando de forma errada, né? Aquilo que eu queria para minha vida, eu estava olhando e vendo de forma errada, porque não era aquilo que Deus tinha. Aquilo não era bom, aquilo era ruim. Não ia ser bom para mim, mas ia ser ruim. Então, a decisão que eu tomei precipitada foi em abandonar o barco, em abandonar Jesus, né? Porque eu estava vendo e olhando tudo de forma errada. Mas quando eu entrei dentro do meu quarto e fechei a porta e falei para Deus que eu não queria mais Ele entrou dentro do meu quarto, o Senhor olhou para mim, o Senhor viu aquela atitude precipitada que eu tomei, Ele entrou no meu quarto e falou para mim. Eu falei, aquele foco de luz tomou conta do ambiente onde eu estava, do meu quarto, e as paredes sumiu. E aquela voz falou comigo que me amava, que tinha me tirado de um charco de luto, que eu estava no caminho certo. E que se eu saísse do seu caminho, ele iria me matar. Aí eu, assustada, falei, quem está falando comigo? Aí aquela voz me falou, é o Filho do Homem. Então aqui eu encontro respaldo, né? Eu encontro um respaldo bíblico para o que Deus falou comigo. É o Filho do Homem, ou seja, Jesus entrou no meu quarto pessoalmente, para falar comigo que me amava, né? Que Ele estava me guardando, que Ele era o Senhor da minha vida e que Ele tinha o melhor para mim, que eu aguardasse, que tudo no seu tempo iria acontecer e que eu tinha uma missão, aqui na terra e eu tinha que cumpri-la, né? Então Deus falou que se eu saísse dos seus caminhos, Ele mata. E Ele mata mesmo. A Bíblia diz que Ele tira a vida, que Ele dá a vida no livro de Ana. Ele é dono da vida. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da sua vida. Então Ele pode fazer o que quiser da minha vida. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, ela não lhe pertence mais. Ela não é propriedade sua. Você não pode fazer dela o que você quiser. A sua vida é de Deus, então quem dirige ela é o Senhor. Quem dirige seus passos é o Senhor. Quem dirige seu coração, sua mente, quem decide o que é melhor para você e para mim é o Senhor.
Então deixa Ele dirigir tua vida, deixa Ele governar o teu ser, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então o Senhor falou para mim, né? Ele falou para mim que Ele era o Filho do homem. Então essa palavra é muito forte e ela soa até hoje muito forte dentro de mim. Então que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração. Porque Deus, quando Ele olha para você, Ele olha com olhar de amor, Ele olha com olhar de misericórdia. Ele olha com olhar de justiça, né? Aqui fala na palavra de Deus, a candeia do corpo são os olhos, de sorte se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22 a 23. Então, Deus está mostrando, as coisas dependem da forma com que você está vendo. Às vezes a gente olha para alguém e julga mal aquela pessoa. A gente olha para aquela pessoa e deduz que ela é uma pessoa perversa, ela é uma pessoa ruim. E não é esse olhar que Deus quer extrair de cada um de nós. Deus quer que a gente veja pelas lentes de Deus, né? Porque Ele é superior à nossa. Deus quer que a gente olhe para o nosso próximo não com olhar de julgamento, mas com olhar de misericórdia e de amor e de compaixão. Por pior que aquela pessoa seja, por pior que aquele semelhante teu seja, você não deve ser juiz dele, mas você deve ter misericórdia dele, né? Quem é juiz é o Senhor, né? Essa autoridade de juiz, de julgar, né, de colocar na balança só cabe a Deus e não a nós. Então nós não devemos se diminuir, nem nós devemos se exaltar, mas nós devemos ver a nossa vida através das Escrituras Sagradas, o que Deus pensa de nós, né? O que Deus nos ensina através da sua palavra. E outro versículo bíblico fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro, né? Então Deus, ele tem um pensamento bom. Como é que Deus te vê? Deus te vê um filho amado. Deus te vê através de Jesus, através da pessoa de Jesus, Deus te vê. Então Ele te olha com um olhar de amor e de misericórdia. Ele quer te resgatar, Ele quer te regenerar, Ele quer te transformar, Ele quer te mudar, né? Ele quer te fazer uma pessoa melhor. Deus não te olha para te julgar e te condenar, mas Deus te olha para te transformar, né? Para te resgatar. Aí aqui fala em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus, ele vira a face, Deus se afasta daqueles que praticam o mal, que andam na iniquidade, que fazem justiça por conta própria. Deus não se apraz, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Porém, os olhos do Senhor estão sobre o justo, né? Deus, ele se deleita, ele se descansa, ele se apraz, ele gosta, né? Os seus olhos estão sobre aquele que faz a sua vontade, né? Sobre o seu povo, sobre nós. E trazendo um resumo aqui dessa palavra, fala Zaqueu. Zaqueu em hebraico significa puro ou justo. Era responsável pela coleta de imposto em Jericó. Segundo o Dr. Luca, eles eram odiados pelo povo. Figueira brava era uma planta nativa do Paraguai e do Brasil, com folhas elípticas, corióceas, de até 20 centímetros. Isso significa o estado do homem sem Deus. A natureza velha, caída e bruta, né? Essa figueira brava significa a natureza velha, caída e bruta que outrora éramos.
E Deus, através do seu olhar, né, de misericórdia, nos alcançou. Publicano. Publicano significa cobrador de impostos do Império Romano naquela época, né? Eles eram mal vistos porque eles corrompiam o povo, eles roubavam o povo. O que significa a palavra convém? Convém significa útil, proveitoso, decente, concordar. Jericó. Jericó é uma antiga cidade bíblica situada na Palestina, às margens do Rio Jordão. O nome Jericó significa perfumado, né? Então aqui está dizendo o nome Jericó significa perfumado. Que nome lindo, né? É derivado da palavra cananeia, que tem o mesmo significado. Aí aqui é uma palavra que nós lemos aqui no texto de Lucas, essa palavra sicomoro. É uma figueira nativa de regiões tropicais e meridianais da África, introduzida no Mediterrâneo e cultivada pelos figos comestíveis e pelas madeiras, muito usada no Antigo Egito em estátuas e sarcófagos, né? Então, eles usavam essas madeiras, né, da figueira, segundo os estudiosos, para fazer sarcófagos. Era onde os egípcios eram enterrados. Amém, amados? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra maravilhosa, que ela venha alcançar os nossos corações, que ela venha nos transformar, que tua palavra ela venha nos mostrar o caminho que nós devemos andar na tua presença. Senhor, que possamos olhar para a tua palavra com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar santo. Senhor, nos ensina a olhar com os teus olhos, a ver através das tuas lentes, porque elas são perfeitas. Vai alcançando o coração deste homem, vai alcançando o coração dessa vida, desta mulher, vai transformando esse leito, vai transformando esse estado de vida, esse estado vegetativo, meu Deus, que o Senhor venha dar vida e vida em abundância a esse homem que está no estado vegetativo numa cama de um hospital. Eu não sei, eu não conheço essa vida, mas o Senhor o Senhor sabe de todas as coisas, então vai visitando, vai transformando, vai convertendo, vai libertando, que a tua palavra vá alcançando vida e transformando ela, vai mudando a história, mudando o cativeiro. Muda, Jesus querido, muda tudo que se passa nessa casa, nessa família, nesse ser humano, vai mudando, vai transformando. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, porque tu és poderoso, tu és soberano e tu és eterno.